Olá, boa noite, que a paz, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, aí a tua casa ou o lugar onde você estiver. Estamos nesta semana falando sobre ecos do passado e estamos já agora no segundo vídeo, onde nós estamos falando da estrutura primeiro do ser humano, né, como é a luz das Sagradas Escrituras, o ser humano em si, e vamos dar uma ilustração, né? Eu quero buscar aqui um texto na Bíblia para ilustrar as 4 dimensões do ser humano. No vídeo passado nós falamos que o ser humano é corpo, alma, espírito e vida social, ou então espírito, alma e corpo e vida social, que os relacionamentos do ser humano. Vamos lá. Então, Eclesiastes 12, versículo 6, diz o seguinte, vamos lá. Achando Eclesiastes 12, versículo 6, diz assim: Sim, com certeza lembra-te de Deus antes que se rompe o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Então, aqui essa ilustração fala da cordão de prata, taça de ouro, cântaro e a roda junto ao poço. Nós vamos colocar aqui taça de ouro, cordão de prata, cântaro e roda junto ao poço. Não importa a ordem, eu coloquei nessa ordem só para ilustrar. A taça de ouro refere-se ao espírito do ser humano. A coisa mais valiosa que tem no ser humano é o seu espírito. A segunda coisa mais valiosa é o cordão de prata, que significa, no nosso simbolismo aqui, é a alma do ser humano. E o cântaro de barro refere-se ao corpo, algo que é frágil e que vai ficar aqui, né? Nós morremos, a Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó ele vai retornar. E a roda junto ao poço, essa roda refere-se à vida social, né, do ser humano, os seus relacionamentos, né, o seu compartilhamento com outra pessoa, vida social. Então essas 4 áreas, elas existem. Nessa figura taça de ouro, né, que é o espírito, que veio de Deus quando ele soprou nas narinas do homem. Vamos lá no texto Jó 33:4, para termos esta ilustração. Para jogar um pouco de luz, né, sobre aquilo que nós estamos falando, para ficar mais claro ainda. A Bíblia tem um texto que diz: na tua luz veremos a luz. Então é algo mais forte ainda do que o que nós enxergamos normalmente. Está aqui, Jó 33, versículo 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Shaddai, Shaddai quer dizer Todo-Poderoso, me proporcionou vida. Então, Eliú, né, está falando com Jó e seus amigos, e ele está
se referindo a isso, à sua origem. Qual é a sua origem? Você tem um espírito, você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Eu quero repetir isso. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Quando você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não teve a experiência do novo nascimento, conforme João capítulo 3, versículo 3 e João 3, versículo 5, e se não teve essa experiência do novo nascimento, então você é um espírito, mas ele está morto para com Deus, está separado de Deus. Morte quer dizer separação. E a sua alma é que tem toda a regência ali naquele caso, e geralmente essa alma vai estar inclinada para a obra da carne ou para adorar deuses estranhos. Ainda que você seja uma pessoa espiritualista, você vai adorar seres que não é o teu Criador. Muito diferente daquele que teve o encontro verdadeiro com Jesus, porque ele sabe quem é quem. Vamos lá. Então esse é o Espírito. Ele o disse: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Shaddai, do Todo-Poderoso, me deu vida. Então, esse é o espírito humano, né? E o espírito humano é a sede, ele é a sede da sede que você tem de Deus. Quando a pessoa tem sede de Deus e não o encontra, então ela começa a buscar em vários lugares, e é onde que Satanás consegue enganar as pessoas com um espírito que traz a distorção, né, de quem de fato é Deus. O cordão de prata é a alma do ser humano, é a sede dos sentimentos, emoções e escolhas. Então, ali na alma, né, está a sede do conhecimento, dos sentimentos, das emoções e escolhas. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois do cordão de prata vem o cântaro, é o corpo do ser humano, é a sede de toda a expressão humana. Então Deus nos fez, né, fisicamente, tirou-nos do barro e nos criou a sua imagem e semelhança. Por que o corpo? Para expressar adoração a Deus, para expressar louvor a Deus. As pessoas usam o corpo para muitas coisas, às vezes que não é para isso, para adorar a Deus ou para expressar-se em amor para com o seu semelhante, nos seus relacionamentos. Muitas vezes usa o corpo para violência, para sensualidade, né, para ferir o próximo, mas nós estamos falando aqui de uma coisa pessoal. Você precisa e você quer, você necessita desse toque de Deus na sua vida para ser livre dos ecos do passado. Mas essa é apenas uma... E a roda junto ao poço é o relacionamento social, o compartilhamento do ser humano com os seus semelhantes. Nós vemos aqui em Lucas 2:52, né, vamos apresentar aqui essa estrutura para que você entenda
está falando exatamente do Senhor Jesus. Lucas 2:52. Vamos lá, com paciência. Então, aqui está. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então, esse era o desenvolvimento de Jesus. Então, neste texto nós vemos as características, né, distintas em Jesus. Ele crescia em sabedoria, né, tem a ver com a alma. Ele crescia em estatura, tem a ver com o corpo. E ele crescia em graça para com Deus, então tem a ver com o Espírito. E ele crescia em graça para com as pessoas, os seres humanos. Isso tem a ver com a vida social. Então, você não está sozinho no mundo. E foi alguma pessoa, né, que com distúrbio do crescimento emocional, talvez, não sei, ou até mesmo espiritual, tenha causado feridas ou rupturas através dos relacionamentos, dentro do teu coração, da tua alma, e a tua alma se encontra ferida. Nós vamos estudar assim, dentro desta estrutura. Quando vemos essas características que todo ser humano, né, pode desenvolver ou não, né, Jesus, ele crescia em sabedoria. Tem pessoas que não crescem em sabedoria. Ele crescia em estatura. Tem pessoas também que não crescem fisicamente, às vezes por genética, às vezes por falta de alimentação adequada. Em graça para com Deus. Muitas pessoas não crescem em graça para com Deus. E em graça para com as pessoas. Então, às vezes tem pessoas que têm só algumas partes da sua vida ou da área da sua vida e não tem o total, né? Então, fazemos a seguinte pergunta: em que área da minha vida eu não consigo crescer? Qual área da sua vida você não consegue crescer? Então, entendo que muitos têm indagações, né, sobre crescimento espiritual. Qual é o segredo? Como eu cresço espiritualmente, né? Tem pessoas que têm um questionamento, perguntas, indagações sobre o crescimento emocional. E há pessoas que têm a dificuldade do crescimento social, de se relacionar com outras pessoas. O físico, né, não é o caso aqui, mas no físico eu diria que você deve buscar um alimento para a sua saúde que leve você mais longe de forma saudável, para que você tenha uma vida abençoada por Deus e tenha condições de desfrutá-la. Se você negligenciar também o teu corpo, ou seja, crescimento não é só a estatura, o seu tamanho, né? Mas também a sua saúde. Você conseguir ter saúde, morrer jovem o mais velho possível, né? Isso significa que você deve tratar, crescer em saúde, e a saúde do corpo e também da mente, no caso aqui, que atinge ou vai na direção da tua alma. Nós vamos parar por aqui, né? E nós vamos continuar no próximo estudo, para que não fique muito extenso, no próximo vídeo, sobre o ecos do passado. Se você estiver gostando, dá uma luzinha aí, né? Se não, não sei se tem dislike, eu acho que tem dislike, então dá um dislike também, fala não gostei e tal, fica à vontade, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.